Graça e a paz do Senhor seja convosco, meus irmãos. Vamos continuar nossa série de exposições nas epístolas pastorais. Nós temos refletido nessas epístolas pastorais, observando aquilo que o apóstolo Paulo tem tratado nos últimos momentos aí da sua jornada, do seu ministério, direcionado a algumas pérolas a Timóteo. Nós temos refletido em algumas características muito especiais nesses dois versículos, observando a fidelidade do homem de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que os cânticos evidenciaram aqui, a dependência do Senhor, a confiança do Senhor. Vamos ler mais uma vez os dois versículos que fazem referência às nossas reflexões, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim: Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar. Nosso Senhor, mais uma vez estamos diante do Senhor e da voz do Senhor, ó Deus, da preciosidade da Tua palavra entregue a nós, confiada a nós, para nossa exortação, para nosso deleite, para nossa esperança e para nossa edificação. O nosso desafio aqui é entender que esse não é apenas mais um culto, mais um ajuntamento, não é apenas mais uma pregação, mas de forma muito graciosa e também temerosa, mesmo diante das nossas falhas, pecaminosidade, das nossas deficiências e insuficiências, o Senhor fala conosco, ó Deus. Rogamos a Ti, ó Pai, portanto, que conduza o nosso coração a aproveitarmos o máximo da Tua voz. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos constranja, nos ensine. Edifica a Tua igreja, ó Deus, a noiva do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo é um modelo da devida proporção do crescimento cristão. O crescimento cristão, ele é uma dinâmica de várias proporções, em vários aspectos, em várias características, em várias situações. E o apóstolo Paulo, especialmente pensando naquilo que nós trataremos hoje, ele é um modelo, um exemplo da proporção do crescimento cristão. Através dos diversos relatos que nós temos dele, observamos o arrogante e prepotente Saulo, o perseguidor, sendo transformado pelo Espírito Santo de Deus em Paulo, um dependente e poderoso instrumento da graça divina. E para que o Senhor fizesse aquilo que ele deveria ser, Deus usou os seus próprios instrumentos esses que, sem sombra de dúvidas, não seriam escolhidos pelo apóstolo Paulo para moldá-lo. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 7, nós vemos o apóstolo Paulo se debatendo em receber os efeitos desse instrumento, depois de alguns anos de ministério já, mas recebendo os efeitos desse instrumento para que fizesse dele a grande bênção para as igrejas, para os perdidos, para os gentios, e um grande instrumento de graça através do poder de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, nós vemos Paulo se debatendo, se condoendo, mas aceitando as dores. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta,
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E mesmo tendo de defender, irmãos, inúmeras vezes o seu genuíno apostolado para que a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus não fosse prejudicada, nos relatos mais pessoais que nós observamos, o apóstolo Paulo, ao referir a si mesmo, ele sabia como deveria enxergar a si mesmo. Mesmo diante das grandiosidades das revelações que ele recebeu, mesmo diante da honra, da tarefa que ele recebeu, ele sabia como ele deveria enxergar a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, falando para o seu filho na fé, ele diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal deles. E mesmo ao ser instrumento e um meio de graça, pelo qual pecadores seriam salvos, ao pregar, ele tinha a convicção de que o poder que saía dele e tocava vidas, que dava vida por meio deles, esse poder não era inerente a ele, mas era apesar dele. 1 Coríntios capítulo 2, ele fala disso. A partir do versículo 1, ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem, não é porque ele não tinha, ele tinha de fato. Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Portanto, irmãos, não é difícil perceber que o ministério e a vida do apóstolo Paulo são marcados pela dependência do Espírito Santo de Deus, pela dependência do próprio Deus. E é importante entender isso, não de homens, nem mesmo a dependência das igrejas que ele plantou, que ele edificou, que ele pastoreou, mas a dependência de Deus. E Paulo fala isso também ao seu filho na fé, a Timóteo, sua primeira carta, capítulo 1, no versículo 12, ele diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor, com fé e amor que há em Cristo Jesus. Aquilo que Paulo aponta a Timóteo como os pilares da fidelidade do homem de Deus, ele mesmo experimentou com ousadia, convicção na pregação da palavra de Deus, com ardor, com paixão, na mais profunda devoção e também naquilo que nós veremos hoje, na dependência e mais profunda contrição, aguardando e esperando pelo Espírito Santo de Deus para fortalecê-lo. Que consiste a fidelidade do homem de Deus, irmãos? Na pregação, na devoção e na dependência. Esses são os versículos que nós temos diante de nós, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 13 a 14. Nós lemos e vamos reler aqui algumas vezes, sendo essa a última vez que nós refletiremos sobre esse tema,
Mas quando nós aplicamos esses versículos, nós percebemos que eles não sintetizam somente a máxima das epístolas pastorais, o centro daquilo que resume o teor das epístolas pastorais, mas também sintetizam a máxima de todos aqueles que foram levantados para proteger a igreja, para preservar a igreja, para nutrir a igreja de Deus. E ao finalizar essa porção, que é o conteúdo central, essa porção que nós temos diante de nós, começa no versículo 6 e termina no versículo 14. Ao finalizar essa porção central, Paulo aponta esses 3 pilares que sustentam a fidelidade do homem de Deus no ministério pastoral. E se vocês observarem, nós observamos 3 qualificações aqui que já foram expostas dessa fidelidade. A primeira, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes. A segunda, como esse padrão das sãs palavras deveriam ser mantidos com fé e com amor que há em Cristo Jesus. E no versículo 14, que é o alvo da nossa reflexão hoje, Paulo desenvolve um pouco mais de como essa devoção e essa fidelidade na pregação poderia ser mantida, ou seja, como ele poderia guardar algo tão valioso sem que fosse tomado dele. E o que a gente vai aprender aqui é que isso foi tomado de alguns. Paulo faz menção àqueles que abandonaram, não somente Paulo, mas abandonaram o Evangelho, abandonaram o próprio Cristo. Então, esse tesouro que também foi confiado a estes, foi roubado de alguns. Assim como acontece conosco. Aqueles que apostatam, aqueles que abandonam, aqueles que negociam, aqueles que negligenciam o bom tesouro, o bom depósito. Como ele poderia guardar? Esse é o tema da nossa reflexão. Na dependência. É o versículo 14, guarda o bom depósito. Como guardaremos o bom depósito? Então o próprio Paulo diz, mediante, através do Espírito Santo que habita em nós. Vamos lembrar um pouquinho do que nós tratamos aqui, irmãos, a respeito da pregação. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes. Nós vimos que a pregação é a principal e mais excelente tarefa do pregador. Ou seja, é o púlpito que sustenta e mantém a igreja local em segurança. É o púlpito que dá o tom da vida da igreja, nutrindo ovelhas e afugentando lobos. Paulo disse, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. E não por acaso Deus dotou a pregação com um tipo de poder, de tal forma que diante dela nós experimentamos um tom diferente da palavra de Deus. Nós vemos cores diferentes, nós vemos profundidades diferentes da palavra de Deus para nossa edificação. E eu repito aquilo que eu falei em 2 ocasiões. A pregação é o braço que manuseia a poderosa espada de Deus, que é a palavra de Deus, para fazer aquilo que somente ela pode fazer. E quando isso acontece, assim como agora, nesse exato momento, apesar de nós somos moldados um pouquinho mais, conforme a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Em que consiste a fidelidade do homem de Deus na pregação, mas também na devoção. É quando Paulo diz como essas palavras devem ser mantidas, guardadas com a fé e com amor que está em Cristo Jesus. O ponto de Paulo é que essa fé e esse amor devem marcar o Evangelho de Cristo Jesus em Timóteo e também em todos aqueles que foram colocados como responsáveis para apregoar esse evangelho. Não são qualificações inerentes a Timóteo, e nem a um pastor, e nem ao presbítero, mas são dons sobrenaturais dados àqueles que estão em Cristo Jesus. A ênfase de Paulo, portanto, recai no perigo da ortodoxia fria, no ensino correto, mas sem amor, sem vida, sem vigor, sem ardor, sem fogo,
sem paixão. Uma ortodoxia rígida, mas morta. O perigo de não tocar com paixões corações a quem pregam. Ou seja, um tesouro deve ser guardado e apresentado como um tesouro de fato. Vida deve ser apresentada e oferecida como vida de fato. Em síntese, a grande questão é como? Como o pregador da palavra de Deus, munido com o poder de Deus, com o Espírito Santo de Deus, pode apresentar a verdadeira vida, o impacto mais arrebatador que já tocou toda a história da humanidade, sem paixão, sem vigor, sem convicção, sem ardor. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Um acontecimento jamais visto em toda a história da humanidade. Deus, a segunda pessoa da Trindade, se fez carne, padeceu sobre os nossos pecados, morrendo por pecadores, e viveu outra vez, para que nós tenhamos vida nele. Ou seja, somente conteúdo não é suficiente. A forma como esse conteúdo é apresentado faz parte do próprio conteúdo. Ele dá vida. Ele dá vida a mortos. Ele ressuscita mortos. Ele ateia fogo em gravetos. Em que consiste a fidelidade do homem de Deus? Na pregação, na devoção e na dependência. Esse é o tema da nossa reflexão hoje, especificamente. Versículo 14. E até nós chegarmos lá, eu quero fazer algumas ponderações muito especiais para a gente entender o que significa essa dependência, fazendo um contraste entre dependência e convicção. É muito provável, irmãos, que haja confusão nessa relação de convicção e dependência. Isso porque na convicção nós expomos ousadia, vigor, intrepidez, confiança, audácia e coragem. Já na dependência do Senhor, nós expomos outras características. Nós expomos humildade, paciência, mansidão, longanimidade, tranquilidade, brandura. Por isso, com muita facilidade, alguns não conseguem equacionar ambas as disposições necessárias para o exercício da fé cristã. Todos os cristãos devem harmonizar essas duas realidades, mas especialmente para o exercício do ofício ministerial. Na verdade, até mesmo oficiais são capazes de fazer algum tipo de confusão quanto à harmonização dessa dinâmica necessária aqui entre convicção e dependência. O grande problema é que quando há uma confusão na harmonização dessas realidades, nós vemos efeitos muito nocivos para a vida da igreja. Talvez você não consiga sistematizar de onde vem ou por que a igreja experimenta tal realidade diante dessas convicções, mas à medida que eu expor aqui alguns exemplos, talvez isso se torne mais claro a você, de experiências ou de realidades que vocês conhecem, que a igreja experimentou, que trouxe deficiência a ela, por causa da confusão, da falta de habilidade de equacionar, de harmonizar essas duas realidades. Por exemplo, quando a ênfase recai apenas na convicção, o ego se sobressai. Nós podemos ver arrogância, prepotência, altivez, orgulho, autonomia, independência completa. Por outro lado, quando essa ênfase recai sobre a dependência, a passividade pode sobressair. Nós podemos ver omissão, indiferença, ociosidade, lerdeza, falta de intencionalidade. E isso pode ser até experimentado por algum de vocês, mas é inadmissível a um oficial. Essa confusão onde a ênfase recai em algum desses dois aspectos é impossível sem que traga
efeitos nocivos para a vida da igreja. Portanto, quando a ênfase ela recai apenas em uma dessas duas disposições necessárias, efeitos diferentes podem surgir na vida da igreja. Por exemplo, quando é a convicção apenas que sobressai, pode causar repulsa por parte de alguns e idolatria por parte de outros. Ou seja, quando alguns do rebanho podem rejeitar se submeter a líderes assim, que são vistos convicção e não dependência do Senhor. Enquanto outros são intimidados ao ponto de idolatrar a personalidade apresentada, então passam a segui-lo indiscriminadamente. Quando é a dependência que se sobressai, devido à passividade e à falta de intencionalidade, pode causar insegurança ao rebanho. Insegurança por parte de alguns, mas dominação por parte de outros. Ou seja, vou dar um exemplo. Alguns do rebanho, eles não se sentirão seguros em serem liderados por uma liderança fraca, sem convicção, sem proatividade. Então, eles tentarão assumir a liderança, causando instabilidade na vida da igreja. Outros verão uma oportunidade, uma excelente oportunidade de dominação, ludibriando a liderança ao ponto de conduzi-lo conforme os seus próprios interesses, fazendo do oficial uma mera massa de modelar. Observem que em ambas as situações, prejuízos nocivos recaem sobre a vida da igreja e, consequentemente, em cada um de nós. As nossas famílias também experimentarão os efeitos dessa confusão. A verdade é que, de alguma forma, se nós pararmos para analisar apenas um pouco, nós perceberemos que nós já nos deparamos com algumas dessas situações. Pessoas extremamente convictas, mas que não demonstravam nenhuma dependência do Senhor para liderar a igreja, para apacentar o rebanho. Ou pessoas que demonstravam uma profunda dependência do Senhor, mas era exposta na mais absurda passividade, sem convicção, sem proatividade, sem atitude. Se nós refletirmos com calma, nós veremos também as consequências dessa falta de harmonização entre convicção e dependência. Líderes que exercem autoridade como personalidades a serem idolatradas, exaltando a si mesmos sem qualquer receio, sem qualquer temor. Ou líderes passivos, sem firmeza, sem proatividade, sem confiança, que deixam inúmeras brechas para lobos e aproveitadores agirem maldosamente na vida da igreja. O ponto de Paulo aqui é muito simples. Não é possível escolher apenas um desses pilares. Os dois precisam ser harmonizados. Nós vemos essa dinâmica na vida do apóstolo Paulo, mas também na própria instrução que Paulo dá a Timóteo. Nós observamos, por exemplo, o mesmo Paulo que exorta Timóteo quanto à forte convicção, quando ele diz, por exemplo, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 18, ele diz: "Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Segue as profecias que antecipadamente fostes objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé." Capítulo 4, versículo 12 da primeira carta, ele diz, e aqui é uma exortação forte à convicção, quando ele diz: "Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza." Na segunda carta, no capítulo 2, no versículo 4, ele diz: "Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina." Esse apóstolo Paulo, que exorta a forte convicção,
é o mesmo apóstolo Paulo que exorta a profunda dependência. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 11, ele diz: Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. No nosso próprio texto, ele diz: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Mais adiante, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Nós vemos outros personagens que têm essas características. Como Paulo, Davi é um personagem característico, onde nós vemos vigor e sutileza, força e dependência. Não é à toa que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus, porque ele também não é só um guerreiro valente, ele é alguém que era profundamente contrito. Davi é um personagem que também é exemplo de harmonização. Hoje pela manhã eu estava lendo segundo livro de Samuel, no capítulo 23, e essa passagem saltou aos meus olhos quando Davi estava recluso na caverna de Adulão e os filisteus estavam à porta e os arredores de Belém. E Davi expressou o seu grande desejo de provar de Belém. E ele expressa isso falando do como ele desejava beber água das fontes de Belém. Seus valentes escutam. Então seus valentes atravessam todo o exército para satisfazer o desejo do rei recluso, o desejo do rei refugiado. Quando essa água chega a Davi, Davi não julgou os seus desejos mais valiosos do que a vida daqueles homens. E então ele oferece a água conquistada pela ousadia daqueles homens, ele oferece ao Senhor como oferta de libação. E no versículo 17 ele diz: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens, que lá foram com perigo de sua vida, de maneira que não a quis beber. São estas, e ele exalta esses homens. Na verdade, esse capítulo ele trata só disso. Qualquer dia nós vamos refletir sobre isso. Sobre os valentes de Deus. A semelhança do que acontece em Hebreus capítulo 11, dos heróis da fé. Capítulo 23, segundo Samuel, fala dos valentes de Davi. São os valentes de Deus. E ele diz: são estas coisas que fizeram os 3 valentes. E eu refleti naquele momento: o que nós fizemos? Que poderiam ser relatados sobre nós? Os valentes de quem? Valentes do mundo? Os valentes de nós mesmos? Os valentes da academia? Os valentes do mercado de trabalho? Os valentes do entretenimento? Os valentes da rede social? Os valentes dos físicos sarados? Que valentes somos nós? O que poderiam ser ditos de nós? Os covardes? Os valentes. Mas isso não é o foco. O foco é que Davi não foi um arrogante, prepotente que desejava ser idolatrado. Ele ofereceu ao Senhor, mostrando que dependia do Senhor, mesmo na situação em que ele estava. Davi não era uma personalidade a ser satisfeita e idolatrada. Observe um pensamento que equaciona muito bem essas duas realidades de responsabilidade ou convicção, forte convicção e profunda dependência do Senhor, de um homem piedoso do passado. Ele diz assim: trabalhe, como se tudo dependesse do seu trabalho, mas não confie no seu trabalho, mas deixe toda a sua dependência em Deus, no Espírito Santo de Deus. É justamente isso que Paulo está mostrando aqui. Nossa forte convicção não remove de nós
a necessidade de dependência do Senhor na nossa missão. Observa novamente o versículo 13. Quando Paulo diz, mantenha um padrão das sãs palavras. Até agora ele não está falando nem um pouco de dependência. Ele vai falar mais adiante. Aqui ele está exigindo uma postura de convicção de um guerreiro, de um valente. Mantém o padrão das sãs palavras que ouvistes de mim. Mantém com ardor, com bravura, com vigor, com paixão, com a fé e com o amor que há em Cristo Jesus. E é possível observar qual é a fé e o amor que está em Cristo Jesus. É só olhar para a cruz. É só olhar para o brado, para o grito que satisfez a vontade do Pai ao entregar a sua vida, o seu último suspiro. Como ele pode manter algo tão precioso e tão profunda convicção? É isso que o versículo 14 traz. E lembra mais uma vez o que ele precisa fazer. Guarda o bom depósito. Remontando o Evangelho, as sãs palavras. Guarda o bom depósito. E nós poderíamos ouvir, se houvesse uma brecha de tempo aqui, nós poderíamos ouvir os suspiros de agonia de Timóteo, será? Como, Paulo? Tem lobos por todos os lados. Tem temor no meu coração. Desânimo na minha alma. Como, Paulo, guardarei a riqueza desse tesouro? E Paulo lembra que o poder não vem dele, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Existem algumas ênfases muito importantes nas configurações dessa palavra. Paulo era um homem instruído, dado à palavra, dado à lei. As palavras que ele escolhe para dar as suas exortações são muito importantes. A forma como ele configura gramaticalmente cada uma dessas palavras são muito importantes para a nossa instrução. No versículo 13, quando Paulo exorta Timóteo, ordenando mantenha o padrão das sãs palavras, ordenando a Timóteo a manter o padrão das sãs palavras, pressupõe então que essa repetição ela é proferida novamente para o nível de devoção que Timóteo deveria ter. Mantém essa fé, mantém esse amor que está em Cristo Jesus. Mantém a paixão, o vigor desse evangelho que está em Cristo Jesus. O termo reside, então, da ordem, reside nesse manter, e é configurado de tal forma que em nenhum momento sequer, com a mesma constância que exige a pregação, deve ser a mesma constância exigida na devoção e deve exigir dele vigilância, uma postura ativa e atenta, de não observar apenas o conteúdo da pregação, mas a paixão, a devoção e o ardor que deve acompanhar com tanta constância tal da pregação. Mas no versículo 14 é diferente. No versículo 14, embora haja uma exortação, ela é configurada de uma forma diferente. Quando Paulo ordena a Timóteo, guarda o bom depósito. O termo guardar aqui, utilizado por Paulo, exige uma vigilância para a proteção de algo que deve estar consolidado no seu coração. Isso lembra dos votos que ele fez da missão. Isso lembra da imposição de mãos. Isso lembra da aspiração. Isso traz à tona a marca da vocação. É justamente essa marca que o recorda de dar a vida para guardar esse depósito. Ou seja, é algo que deve estar em seu coração definitivamente, que nunca deve ser negociado, algo que ele deve assumir de uma vez por todas. A ideia é de conhecer a preciosidade
daquilo que lhe foi confiado como seu principal compromisso, o principal compromisso do seu coração, sem qualquer hesitação, preservar a pureza do que foi recebido, que é o Evangelho de Cristo Jesus, o bom depósito. E talvez o aspecto mais difícil não seja simplesmente guardar dos lobos, irmãos, dos falsos profetas, dos perversos. Conforme nós refletimos hoje de manhã, aqueles de dentro da igreja e os de fora da igreja. Quando nós observamos o apóstolo Paulo falando daqueles que naufragaram na fé, eles não falam que eles naufragaram porque foram açoitados por falsos profetas, por falsos mestres, por ensinos errados, mas por causa da disposição incorreta do seu coração, por amar o mundo, por não amar o Evangelho. O aspecto mais difícil de guardar o bom depósito reside aqui, nas tentações interiores. Guardar o bom depósito, o bom tesouro, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas fragilidades, das nossas oscilações, das nossas hesitações, dos nossos vacilos, com as constantes açoites que nós somos completamente inadequados para guardar algo tão valioso, para guardar algo tão precioso, completamente indignos disso, indignos de ter algo tão valioso em nossas mãos, de ter algo tão rico em nossas mãos. O bom depósito consiste numa propriedade confiada a outro. É um termo técnico que Paulo utiliza, um termo comercial que Paulo utiliza, para falar de algo que, de algum bem que foi entregue para que outro guarde, para que outro tome conta, mas aquilo tem que ser devolvido de forma ilesa, integralmente ao seu proprietário. Existe uma ênfase no posicionamento das palavras aqui. O termo que nós lemos aqui na tradução, que vem primeiro na tradução, na sua língua original, é colocado depois, por último. O bom depósito, guarda. A ênfase é para o bom depósito. E é observando o bom depósito, a riqueza do bom depósito, que vai exigir que nós guardemos. A ênfase não está em guardarmos, mas é naquilo que ele é, naquilo que consiste. Olha o que tem em tuas mãos, o bom depósito. Se é isso, então guarda. Assim como Deus, se você observar o versículo 12 aí, Paulo vai fazer referência que o fato de Deus o guardar a sua vida. Agora, Deus exige que Paulo guarde também alguma coisa, que Timóteo também guarde alguma coisa, e assim todos os oficiais guardem alguma coisa. Ou seja, assim como Deus guardaria fielmente Paulo e Timóteo e todos os obreiros que viriam depois dele, eles também deveriam guardar a fidelidade que foi confiada a ele, o Evangelho de Cristo Jesus. Contudo, meus irmãos, qual é a única forma disso ser feito? Deveria ser o nosso questionamento. O próprio Paulo já mencionou aqui aqueles que abandonaram, aqueles que não dependeram daquele que deveria depender para guardar o bom depósito, aqueles que naufragaram. E é justamente a ênfase que Paulo traz aqui, mediante o que ele deveria ser guardado, não nas habilidades de Timóteo, mediante as suas habilidades, mediante as suas qualificações, mediante as suas aspirações, mediante a sua convicção, mediante a sua ousadia, não. Mediante o Espírito Santo que habita em nós. A preposição usada por Paulo aqui faz referência do meio através do qual isso aconteceria. Seria por meio de, por causa de, por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarda o bom depósito.
por causa do Espírito Santo que habita em nós, guarda o bom depósito. O encorajamento se baseia tão somente naquele de quem vem o poder para a obra ser realizada. O mesmo Espírito que habita em Paulo também está em Timóteo, como em todos os crentes e todos os oficiais, ou deveriam estar em todos os oficiais, que diferem drasticamente daqueles que não guardaram o bom depósito, aqueles que naufragaram. Ou seja, Timóteo não precisa desanimar diante do tamanho da responsabilidade. Timóteo não precisa se acovardar, ele não precisa se envergonhar, Timóteo ele não precisa hesitar, porque a obra que ele deve realizar não depende dele, mas do poder do Espírito Santo de Deus que o capacita. E é justamente essa disposição de dependência que deve firmar a base do seu coração. Não tem nada a ver com a força do crente. Não tem nada a ver com a força do oficial para realizar a obra do Evangelho, mas do poder de Deus e da convicção que ele tem desse poder e sua dependência do Espírito Santo. A dependência para a nutrição do nosso lar, a dependência para a criação dos nossos filhos, a dependência para a edificação da igreja, a dependência para nós sermos o luzeiro nesse mundo de treva. Portanto, a fidelidade do homem de Deus está em sua dependência ao Espírito Santo de Deus, irmãos. Em que consiste a fidelidade do homem de Deus? E eu quero me deter aqui fazendo algumas aplicações para nós encerrarmos esse sermão. E eu vou seguir naquela mesma dinâmica aos oficiais, ou aqueles que estão sendo experimentados, a cada crente e a toda a igreja. Aos oficiais primeiro. Não há dúvida, irmãos, de que a compreensão sobre dependência seja simples. É simples entender o que significa dependência. Qualquer um de nós, como estudantes da palavra de Deus, qualquer um de nós somos muito qualificados para descrever, para ensinar, para pregar sobre dependência. Mas é a execução, a experiência no que consiste a dependência que reside o nosso mais profundo desafio. É quando nós vemos aspectos da igreja desmoronando. É quando nós vemos características da igreja sendo meio que desfaceladas. É quando nós vemos deficiências da igreja sendo exaltadas. E quando nós fazemos o necessário contraste entre a nossa responsabilidade e aquilo que nós não podemos fazer. É justamente nisso, nessa linha tênue, que nós precisaremos experimentar dependência. Quando nós não sabemos quando equilibrar ou como equilibrar a nossa dedicação e sacrifício pela igreja e o tempo que nós precisamos dar à nossa família, o cuidado do nosso casamento e dos nossos filhos. É necessariamente em momentos assim que nós precisaremos experimentar dependência. E é muito complicado fazer essa harmonização. Talvez, da forma que eu preguei, pode parecer fácil, mas não é. É muito complicado harmonizar entre as nossas responsabilidades e a nossa dependência no ministério. Daí a necessidade de uma vida de oração, temor e tremor diante do tesouro que é colocado em nossas mãos. E mesmo que nós saibamos que o poder para o ministério reside tão somente no Espírito Santo de Deus, ainda assim o abatimento e o desânimo serão inevitáveis. Inevitáveis. Contudo, irmãos, isso não deve nos levar, e eu falo isso no mais profundo temor, isso não deve nos levar à desistência, deve nos levar à dependência. Cada crente agora,
as aplicações. É provável que sua maior fraqueza na sua luta por santificação seja a sua falta de dependência de Deus. Conhecimento teológico, sem humildade e sem dependência de Deus, leva você a constantes tropeços, quedas, instabilidades. E talvez você não consiga nem discernir isso porque você acha que o seu conhecimento é suficiente. Os livros que você lê, as pregações que você ouve, afinal de contas, se você faz parte dessa igreja, você já está muito acima da grande média dos cristãos da realidade, pelo nível de pregação, instrução que você recebe. E talvez isso faça com que você não dependa de Deus tanto quanto você deveria. Talvez a sua falta de vida de oração deveria ser para você um termômetro disso. Talvez a falta de constância do seu jejum, do jejum apresentado a Deus, deveria ser para você um lembrete do quanto você confia em si mesmo. Talvez a falta de dor nos seus joelhos deveria ser para você um lembrete do quanto você não se prostra diante de Deus. Então não se engane. Você também precisa guardar o padrão das sãs palavras que você ouve. Você também tem um bom depósito em suas mãos. Você também tem um tesouro em suas mãos. E você não fará isso na sua própria força. Não fará. E por fim, a igreja. Vocês deveriam dedicar mais tempo em refletir o quanto vocês são dependentes da fidelidade do homem de Deus. Talvez, se assim fosse, haveria mais empatia, compaixão, cumplicidade, condescendência, sustento em oração. Haveria mais intercessão. É impressionante como comumente nós vemos ovelhas que são condescendentes umas com as outras, amigas umas das outras, cúmplices umas das outras, mas antagônicas ao homem de Deus, opositores ao homem de Deus. É impressionante como com tanta facilidade isso acontece. Reflita por um instante. O que aconteceria se você e sua família fossem conduzidas por aqueles que são infiéis a Deus? Ou mais, reflita por um instante. O que aconteceria com você e sua família se aqueles que os conduzem caíssem em infidelidade a Deus? Quais seriam as consequências sobre essa igreja, sobre a sua vida? Sem dúvida, muitos conhecem histórias assim. Muitos conhecem. Reflitam sobre o peso e as constantes tensões na vida e na família do homem de Deus, pela constante lembrança de que cada escolha que ele toma, cada comportamento que ele tem, cada fala que ele profere, pode repercutir fortemente na vida de cada família da igreja. Talvez, irmãos, se vocês olhassem com mais intencionalidade para esse prisma, vocês seriam bem mais intensos e intencionais em uma vida de oração dedicada ao homem de Deus, ao sustento e intercessão do homem de Deus e de sua família. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre isso. Talvez vocês nunca tenham sido exortados quanto a isso. Pela providência de Deus, Deus trouxe essa reflexão e essas aplicações nesse dia, onde se comemora o dia do pastor batista, não é? Talvez nós deveríamos receber isso com maior intencionalidade, com maior contrição, com maior temor, talvez com menor insensibilidade e ingratidão. Talvez nós seríamos mais ousados
em nossas intercessões diante de Deus, por aqueles que velam por nós, por aqueles que prestam contas diante de Deus, por cada um de nós. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, obrigado por tuas exortações, ó Deus. Obrigado pelas maravilhosas exortações que o Senhor nos concede para dependermos do Senhor. Não do conhecimento que temos do Senhor, não daquilo que aprendemos sobre o Senhor, mas do Senhor, de fato, do Teu Santo Espírito. Alerta-nos, ó Deus. Traz sobriedade às nossas reflexões. Tira-nos da inércia das elucubrações dos nossos próprios pensamentos, da insignificância da nossa autonomia, da instabilidade das nossas experiências. E nos faz, de fato, ó Deus, de forma muito sóbria, sermos realistas naquilo que vivemos e como vivemos a igreja do Senhor. Levanta homens nessa igreja, ó Deus, que sejam homens de Deus para conduzir o rebanho do Senhor. Em nome de Jesus.